Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2. Jesus liberta pela raiz. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa, e tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa, e Jesus nos anunciava a palavra. Levaram então um paralítico, carregado por 4 homens, mas ele não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava pela abertura, e desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Jesus rejeita a hipocrisia social. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse para ele: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, quem eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Jesus provoca ruptura. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os seus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum, mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Jesus liberta da lei. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo caminho, arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Segundo os antigos, a doença era causada pelo pecado. Para libertar o homem, Jesus vai direto à raiz, o pecado invisível que causa os males externos e visíveis. A oposição a Jesus começa. Os doutores da lei
se preocupam com teorias religiosas e não transformar a situação do homem. A ação de Jesus é completa, é um dizer e fazer, que cura por dentro e por fora, fazendo o homem reconquistar a capacidade de caminhar por si. Os cobradores de impostos eram desprezados e marginalizados, porque colaboravam com a dominação romana, cobrando impostos e, em geral, aproveitando para roubar. Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens em bons e maus, puros e impuros, chamando um cobrador de impostos para ser seu discípulo e comendo como os pecadores. Jesus mostra que sua missão é reunir e salvar aqueles que a sociedade hipócrita rejeita como maus. O jejum caracterizava o tempo de espera, mas esse tempo já terminou. Chegou a hora da festa do casamento, isto é, da nova e alegre relação entre Deus e os homens. A atividade de Jesus mostra que o amor de Deus vem para salvar o homem concreto e não para manter as estruturas que sugam o homem. A novidade rompem estas estruturas simbolizadas pela roupa e barril velhos. Jesus não veio para reformar, ele exige mudança radical. O centro da obra de Deus é o homem. Cultuar a Deus é fazer o bem ao homem. Não se trata de estreitar ou alargar a lei do sábado, mas de dar sentido totalmente novo a todas as estruturas e leis que regem as relações entre os homens, porque só é bom aquilo que faz o homem crescer e ter mais vida. Toda lei que oprime o homem é lei contra a própria vontade de Deus e deve ser abolida.